Shalom, gente do céu, aleluias! Estamos aqui para mais um dia de devocional, dia a dia com Jesus e com você. Amém, queridos? Para a honra e glória do nome do Senhor, né? O Senhor nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença dele, aprendendo, buscando, aleluias, porque ele é bom, amém? E hoje, novamente, temos a participação do missionário Marcelo. Oh, glória! Vocês também gostam quando ele vem aqui ensinar? Eu amo, aleluias! Vamos orar? Devocional de hoje, dia 20 do 2 de 2024, tem por tema Você pode ser transformado. Olha que lindo, né? Quantas pessoas perderão a fé na caminhada, não é verdade? Mas com o Espírito Santo a gente consegue. Ó, vamos falar com o Pai? Pai de amor, Deus bendito e santo, queremos te agradecer por todo o seu amor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Pai, nós te pedimos, venha nos transformar, venha tocar a nossa alma, o nosso coração. Nos dá um coração igual ao teu, nos dá um coração igual ao de Jesus. Aleluias, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Aleluias, Pai, nós te pedimos para que venhamos andar em santidade, verdade e obediência na tua palavra. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Marcelo, agora com a palavra. A paz do Senhor, irmã Aline, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos fazer a leitura de hoje? Está lá em João 18:10. Simão Pedro, que trazia a espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a mão direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Vamos falar um pouquinho de Simão Pedro? Simão Pedro, Simeão, transliterado do hebraico, ou Shimon, como se fala no hebraico, passou a se chamar Pedro com o próprio Jesus que mudou o nome dele. E Simão Pedro tinha um gênio muito forte. Simão Pedro, ele era uma pessoa que antes de conhecer a Jesus, era uma pessoa que era muito intrépida, era aquele tipo de pessoa que hoje em dia seria chamado de pessoa de pavio curto. Mas o nosso Cristo transformou Simão Pedro, e ele se transformou em uma pessoa que era afoita, uma pessoa que era temerária, uma pessoa que fazia aquilo que lhe dava na cabeça. Transformou ele numa pessoa que era cheia do Espírito Santo, transformou-se numa pessoa que foi líder da igreja, uma pessoa que era totalmente transformada pelo Espírito Santo, porque é assim que Jesus faz. Aonde Jesus passa, ele transforma as pessoas. Os irmãos já viram como que uma borboleta é antes, como quando ela é uma lagarta? Eu lembro que certa vez eu vi uma lagarta na minha casa e ela estava se transformando num casulo, e desse casulo saiu uma linda borboleta. E é assim, Simão Pedro, ele ainda era uma lagarta. Se tocasse nele, ele agredia. Se fossem contra a vontade dele, ele agredia. E mesmo ali, com Jesus prestes a ser crucificado, ele tomou a espada, agrediu uma pessoa na orelha e cortou a orelha dessa pessoa. É claro que Jesus, sendo Jesus, ele colocou ali a mão e manifestou-se a cura. Mas o que eu quero falar para você é que você pode ser transformado. Pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito que habita em nós, pelo Espírito Santo, podemos ser transformados. Simão Pedro estava um dia trabalhando com seus sócios, Tiago e João.
ali no barco, eles estavam pescando e Jesus apareceu a eles. A pesca não tinha sido boa e com certeza Pedro estava muito irritado porque não tinha conseguido nada. Ele não tinha conseguido pescar nada e Jesus falou: lança a rede do outro lado. E ao lançar a rede, eles conseguiram fazer uma pesca tão maravilhosa que não coube no barco, que não coube ali com tamanha pesca de peixes que era. E é assim que Deus nos convida. Deus nos convida a mudar. Porque enquanto somos só nós, enquanto estamos por nossa conta, estamos por nosso gênio, estamos pela nossa herança genética, nada podemos. Não importa se você é Pedro, não importa se você tem uma personalidade calma como João, não importa se você é uma pessoa que cometia vários e vários erros e enganos antes de Jesus. O que importa é o que você é e o que você faz depois que Jesus te chama para ser um pescador de almas, para ser um pescador de pessoas que ainda não conhecem o nome de Jesus. Pedro era uma pessoa que era muito, muito afoita. Ele não tinha paciência, ele não tinha papas na língua e ele era uma pessoa agressiva. Dentre todos os apóstolos, ele era aquele que estava com a espada, aquele que estava armado, e foi aquele que agrediu um servo, o servo do sumo sacerdote. Então você vê como Deus é precioso para mudar. Se a gente for lá em 2 Pedro 1, vamos ler? Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que diferença, irmãos! O Pedro dessa carta e o Pedro lá do livro de João. Pedro havia mudado, ele se transformou numa pessoa mais comedida, numa autoridade, continuou tendo a autoridade, mas ele sabia que ele agora era servo de Cristo. Ele não era mais aquela pessoa que tinha a arrogância, aquela pessoa que tinha a vontade de agir imediatamente, mas sim uma pessoa calma, uma pessoa paciente. Ela estava manifestando ali os frutos do Espírito. Essa pessoa, Pedro, estava manifestando a longanimidade. Ser longânimo é ser uma pessoa que não se altera facilmente, ou seja, demora em irar-se. Pedro, ele sabia que o que vinha a acontecer por ele, porque Jesus tinha falado o que iria acontecer. E se a gente for ver a vida de Pedro, no final ele teve que sucumbir, ele teve que ser martirizado do mesmo modo que o nosso Pai. E ele, na sua humildade que ele conseguiu no decorrer da vida, com a influência de Jesus Cristo, ele falou: eu não sou digno de morrer do mesmo modo que o meu Senhor Jesus Cristo. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. E Pedro, ele deixa um grande legado de fé para nós hoje. Uma pessoa pode ser transformada. Aquela lagarta, né, de fogo, que só de tocar já queimava, se transformou numa borboleta, se transformou em algo que era mais doce que você, olhando para ele, poderia ver o Espírito Santo. Poderia ver ali um dos primeiros pais da igreja, daquela pessoa que você poderia se espelhar, aquele apóstolo que você poderia contar. E Pedro, no seu livro, na Epístola de Pedro, que ele fala aos irmãos da Ásia, é uma defesa de fé que ele faz, é uma defesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vê a carta de Pedro, ele é grandioso para fazer uma obra. Ele fala que a obra que ele faz é Deus.
A obra que tudo que a gente vê é Jesus. Ele é transformado. Ele foi transformado e do mesmo modo cada um de nós pode ser transformado. Pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Jesus, que nos redime de todo o mal. Imagina Pedro ali olhando para aquela pessoa falando: lança do outro lado que você vai ver uma pesca maravilhosa. Mas ele obedeceu e viu o milagre de Deus acontecer. Ele viu que pode mudar, que poderia, o poder de Jesus poderia mudar a sua própria natureza, a sua própria arrogância, a sua própria intrepidez, no sentido de não esperar, mas agir de forma sem pensar, sem olhar nada, sem medir as consequências dos seus atos. Pedro se transformou de forma tal que se tornou uma pessoa longânima. E é isso que eu peço para hoje em oração. Vamos orar? Senhor, nos transformas o nosso coração, nos transforma. Se temos o nosso coração muito intrépido, dá-nos calma. Se temos, Senhor, o coração muito ansioso, dá-nos a tranquilidade do Espírito Santo. Se temos o nosso coração ainda arraigado de amargura, com o nosso coração ainda muito afoito, ó Espírito Santo, nos ensina a manifestar o fruto do Teu Espírito da longanimidade. Possamos ser longânimos, possamos estar buscando mais e mais ouvir a palavra do Teu Espírito em nossas vidas, a palavra do Teu Espírito em nossos corações, possamos dar ouvido, dar morada, dar vazão ao Teu Espírito, dar manifestação do Teu Espírito Santo em nós, em nossas vidas, que possamos ser mudados como aquela borboleta que antes era uma lagarta, mas transformou-se numa bela borboleta, porque é assim que o Espírito Santo faz conosco, faz com nossas vidas, faz em nossos corações, nos modifica, nos transforma, nos muda sempre para melhor, para que possamos atingir o alvo, para que possamos ser considerados perfeitos varões, perfeitas varoas, quando aquele que foi prometido a nós vier nos buscar, vier nos fazer viver eternamente a glória que só Deus pode nos proporcionar, que é a nova Jerusalém, que vem ataviada como uma noiva. Possamos estar preparados para esse dia, amém? Amém, irmão Marcelo, amém, glória a Jesus, viu? Muito obrigada por nos ensinar, né, sobre a humildade, sobre uma palavra de esperança, né, para esses dias, onde nós sabemos que com o Espírito Santo, né, a gente consegue, se a gente deixar, a gente consegue ser transformado, né, se a gente apresentar para o Senhor os nossos corações e entregar para Ele, confessar os nossos erros, os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos resgatar e nos transformar. Muito obrigada por essa palavra. Eu agradeço ao Senhor Jesus pelo Espírito Santo, né? E falar para cada um de vocês, meus irmãos, que há esperança, viu? A esperança no Senhor continua, persista, confie, busque, e o Senhor assim ajudará cada um de nós para a glória do nome dele. Até amanhã, se Deus assim permitir, mas se Ele não permitir, vocês continuem. Até mais!